vamos lembrar que nosso corpo é formado por 72% de água e nós não conseguimos ficar sem água. Inclusive, 3 dias sem água nós já vamos ter problemas de saúde. Olha. Nós não suportamos mais do que 7 dias sem água. Nosso organismo entra em falência, não é? A gente consegue ficar até 2 meses sem se alimentar, né? Mas a gente não consegue ficar mais do que 3 dias sem tomar água, sem gerar já algum elemento complicador. Nós temos que fazer uma continha que é de 35 a 40 ml por quilo de peso. Na média, como uma pessoa tem 70, 80 quilos, né? E é uma média brasileira também, é a necessidade de você tomar de 2 litros a 3 litros de água por dia. Essa é uma regra e essa regra é utilizada ao longo do tempo. Agora, uma das formas que o nosso ouvinte pode perceber se está faltando água é por meio da observação do xixi. Se a diurese ou o xixi estiver muito escuro, isso significa que nós estamos desidratados. Então o xixi ele precisa ficar clarinho ou até transparente. Isso é um referencial realmente de que nós estamos bem hidratados. Caso o xixi fique muito amarelo e até mesmo, né, aquele amarelo mais citrino, significa que a gente está desidratado. Então não é a quantidade do xixi que caracteriza a questão da desidratação, mas é a coloração. Quanto mais clarinho, melhor. Professor, e as crianças? A partir de que idade, né, pode tomar água e também tem uma quantidade para as crianças? Tem. Vamos lembrar assim, o leite materno, ele substitui totalmente a necessidade não só de água, quanto de nutrientes. Então, até 6 meses, assim, se a criança ela está tendo a amamentação, né, pelo leite materno, o tempo de até 6 meses é somente o leite materno. Depois dos 6 meses, começa a se oferecer água e começa já a se oferecer algum tipo de alimento, né? As papinhas, as famosas papinhas. Elas também contêm água. Então vamos imaginar, uma criança de 6 meses até 1 ano, ela vai ter que tomar aí de 800 a 1 litro de água. Só que lembra, se está associado ao leite materno, o leite materno já faz essa hidratação. Agora, parou de ter o leite materno, então ele começa a entrar num ciclo de hidratação que a gente chama por demanda. Ou seja, ele vai fazer em média 6 xixis por dia. Isso é muito comum nessa faixa, sabe? Do 1 até os 2 anos. Então, a necessidade então da reposição hídrica de 800 ml até 1 litro de água na criança. Você vê que é menor do que nós, porque a composição corporal dela é realmente menor. Agora, vão passando os anos, 2, 3, até 8 anos de idade, ele vai variar de 1 até 1,5 litro. Após os 8 anos, aí começa a crescer mais rápido e até os 13, 14 anos ele já se encaixa na nossa necessidade, de 2 litros a 2,5 litros. Então você vê que é um processo progressivo. Menos peso, menos quantidade de água. Agora, quanto mais vai crescendo, ela entra na mesma regrinha que nós temos. Professor, e hora? Tem uma hora melhor para a gente tomar água ou uma hora que não é muito indicado tomar água, tipo durante as refeições? A água é interessante ser distribuída ao longo do dia, né? Isso que é vamos dizer, a regra ouro, que a gente se lembre de tomar água. E a gente tem um mecanismo chave que é a sede. Isso pode ser um referencial. Agora, lembrando que os idosos e as crianças, elas, às vezes não têm esse start, não é? Então, é um referencial assim, quando eu tenho sede, eu lembro de oferecer para a criança e lembro de oferecer a um idoso. Isso é um referencial que ajuda bastante a gente entender que a água precisa ser distribuída ao longo do tempo, do dia, né? Agora, água de manhã é interessante. Tomar água antes das refeições é interessante também, porque faz realmente uma higienização do trato gastrointestinal. Isso pode ser interessante para o primeiro momento da alimentação, você já ter esse trato gastrointestinal limpo e até mesmo adequado no sentido de equilíbrio de osmolaridade. Agora,
se alimentar durante as refeições, e principalmente com refrigerantes, por exemplo, não é interessante, que isso vai atrapalhar no processo digestório. Só que você sabe que é uma cultura do brasileiro. O brasileiro, desde água até outros ingredientes, acaba realmente tomando durante elas. Agora, água depois da atividade física ou antes da atividade física, é o momento de se tomar água, né? Água durante o período que nós estamos muito quente, a gente está sofrendo algum grau de desidratação, a água o dia inteiro, né? Estar dentro de um ar-condicionado durante o dia inteiro, a gente tem que lembrar de se hidratar. Então, assim, não tem horários específicos que vão falar, eu tenho melhor absorção ou não de água. A água tem que ser distribuída ao longo do dia mesmo. Vou aproveitar então uma, Meg, que essa eu tenho certeza que você tem dúvida. Mito ou verdade, água de manhã em jejum? Ou só água, tem gente que faz uma receitinha ali, põe limão, põe própolis, né? Faz bem à saúde? Faz. Era um mito no passado, mas com as observações de alguns povos, né, algumas sociedades, começou-se a perceber que isso realmente fazia efeito. No caso, por exemplo, dos japoneses. Os japoneses e os chineses, eles tomam muita água em jejum no começo da manhã. Isso significa que há um despertar do organismo. Lembra que a gente ficou às 8 horas dormindo? Então nós vamos encher o tanque né, com essa água. Isso realmente ajuda a hidratar o sistema digestório, ajuda a hidratar o organismo de uma forma geral, ou seja, do sistema celular. Agora, acrescentar uma substância ou outra tem a ver com a parte nutricional. Por exemplo, acrescentar limão. Você tem vitamina C e isso faz realmente um estímulo nutricional e um estímulo para o sistema imunológico, inclusive. Agora, se a água é fria ou morna, isso realmente começa a entrar numa fase que a gente chama assim de mito, porque ainda a gente não tem base científica. Agora, acrescentar outras coisas na água, lembra que a água é um carreador nutricional. Então, se você, às vezes tem muitas pessoas que não gostam de tomar água pura, elas tomam, por exemplo, chás. E o chá é uma água enriquecida com alguma substância daquela erva, né, daquela substância que está ali no chá. Isso realmente ajuda muito, principalmente o sistema gastrointestinal. Professor, e que tipo de doença pode ser prevenida pelo consumo adequado, né, da água? Nossa, por exemplo, o sistema respiratório, né? Lembra quando a gente tem um tempo seco? A gente sempre vem enfatizar, tem que tomar bastante água, inalar bastante, né, sorinho e tal. Por quê? Que ajuda a hidratar as mucosas. Então, eu ingerir a água também hidrata as vias respiratórias. Então, evita problemas respiratórios. Problemas gastrointestinais, constipação. As pessoas têm prisão de ventre. Por quê? Porque tomam pouca água. E aí o bolo fecal fica muito espesso, muito enrijecido, e isso gera uma constipação intestinal. Então, tomar bastante água evita essas constipações e problemas gastrointestinais. Outra coisa é envelhecimento precoce. Quanto mais água, menor é o risco de envelhecimento. Faz bem pra pele. Já vou agarrar Exatamente. a aqui e tomar muita água. E vocês que usam muito a voz para evitar o quê? Os envelhecimentos, não das cordas vocais só, né? Mas a irritação da própria laringe. Então, adequadamente, você tomando água, você evita esse tipo de problema no sentido vocal. Agora, a água, ela ajuda a controle da pressão arterial. Você sabe que a água diminui, inclusive, a celulite? Olha! Água, mais água, gente, mais água. Evita as acnes. Por que o jovem tem muita acne? Ele não gosta de tomar água. E a água purifica o sistema celular. Então você tem todos esses benefícios com a água, evitando essas doenças. Muito bom. Professor, para a gente encerrar rapidamente, dúvida da Meg e dúvida de muitos telespectadores. Isso mesmo. Prática de exercício físico e água. Bebo antes, bebo durante. Às vezes bebo muito durante a prática, parece que dá mal-estar. Ou só de golinho? Não. Antes, durante e depois. É recomendado. O durante, golinhos? Durante, golinhos. Mas você tem que pensar o seguinte, eu tenho que tomar de 200 a 300 ml de água durante o processo. Né? Por isso que a gente
gente vai sempre no golinho, porque se eu encher muito a barriga, dá um desconforto gástrico e aí você não fica bem. Agora, lembrando que é interessante a ingesta de água depois, porque você às vezes não conseguiu gerar aquela hidratação adequada. Então, ao longo do tempo, depois da atividade física, você vai tentando suprir até chegar nos 2 litros diários. Mas, obviamente, depende muito da intensidade do exercício. Exercícios mais intensos, mais ingesta de água. Exercícios menos intensos, menos ingesta. Mas, em média, de 200 a 300 ml durante uma meia hora, vai muito bem. Muito bom, então. O recado está dado, orientação feita. Meta do dia e da semana: brindar a vida com muita água. E água com chás, água com líquidos, com sucos. O importante é se hidratar. E também lembrar que a hidratação facilita muito a eliminação de toxinas. Então, assim, água é um purificador orgânico.